Olá pessoal, meus amigos da Biologia Descomplicada. Vocês sabem que nós estivemos ausentes um pouquinho. A gente sempre gravou nossas aulas naquela descontração, lá na praia, lá no sertão. Mas aí nesse momento a gente está com nossos alunos de todos os campos, de todos os setores, em casa. Alguns assistindo aulas online, outros não têm acesso a muitas plataformas. Então a gente está gravando a partir de agora uma série de momentos, de aulas, aquela aula mais padrão mesmo, ou seja, por exemplo, primeiro ano científico, como a gente chamava antigamente, primeiro ano do ensino médio, onde a gente vai ter agora aqui aquelas aulas ligadas de primeiro ano. Por exemplo, vamos começar com as características gerais dos seres vivos, não é isso? Bem, pessoal, quando se trata da nossa disciplina, biologia, a gente sabe, olha, a palavra biologia, ela significa o estudo da vida, palavra de origem grega, não é? Pois bem, gente, olha, eu sei que ninguém confunde um ser vivo com um objeto inanimado, não é isso? Esse notebook, a caneta, uma pedra, não dá pra gente confundir, não é? Mas o que acontece, pessoal? É assim, olha, a gente tem um conjunto de características que são próprias dos seres vivos e vamos fazer essa diferença aqui. Então, quais são essas características que nós diferenciamos seres vivos? Olha, gente, é o seguinte, vamos começar pela nossa chamada composição química, pessoal, tudo à nossa volta tem composição química. O ar é uma mistura de gases, não é isso? O plástico desses equipamentos é uma mistura química, Bom, gente, o que a gente vai ver é isso aqui, é a complexidade. Olha só, pessoal, a matéria viva, ela tem muito mais complexidade na sua composição. Por exemplo, gente, se você tomar uma rocha gigantesca, enorme, um rochedo, ele vai ter alguns minerais na sua composição, lá o granito, o mármore, não é isso? Pois bem, gente, nos seres vivos, uma única célula, ela vai ter dezenas de moléculas diferentes. Claro que elas são agrupadas de forma bem organizada, cada uma na proporção certa, a quantidade adequada de água, nem mais nem menos, proteínas, uma diversidade de moléculas que se encaixa com esse nome, carboidrato. Então, a questão da composição química é a sua complexidade, onde a gente destaca o predomínio de alguns átomos, Gente, nós fazemos uma palavrinha CHONPS, CHONPS. Bom, esses são os principais átomos da composição da matéria viva: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e também fósforo e enxofre, não é isso? Então, primeira característica, composição química complexa. Gente, a segunda característica, a gente se refere à organização celular. De forma bem simples, todos os seres vivos formados por células se dividem em dois tipos: os unicelulares, que tem só uma célula, os pluricelulares, com muitas células. Pessoal, naturalmente que a organização celular é isso que a gente acabou de dizer. Você tem uma exceção, vírus, ainda uma discussão, mas a gente já considera vírus como seres vivos, devido a eles apresentarem duas propriedades inerentes à vida. Eles podem se reproduzir e também podem sofrer processo de evolução, mas eles não têm célula. Podemos usar uma palavra: os vírus são seres acelulares, certo? Ok? Vamos à próxima. Gente, o metabolismo. Pessoal, o metabolismo é um conjunto de reações químicas. Olha, todas as reações químicas de um ser vivo têm essa denominação, é o metabolismo, Pois bem, gente, a gente pode agrupar de forma simplificada todas as reações em dois conjuntos. É um conjunto que a gente chama de anabolismo. Significa, gente, são todas as reações para armazenar energia, são as reações para produzir moléculas, Por exemplo, pessoal, a fotossíntese. A fotossíntese é exatamente uma reação química que armazena energia luminosa na forma de energia química nas moléculas produzidas, com destaque para os carboidratos, os açúcares, E o catabolismo, gente, o catabolismo é a quebra de moléculas para liberar energia,
Por exemplo, a respiração celular. Os seres vivos em geral, que nós chamamos de seres vivos aeróbios, eles usam o oxigênio para promover uma oxidação de moléculas orgânicas, especialmente os carboidratos como a glicose. Essa quebra da molécula, então, libera energia. Quebrou molécula, catabolismo. Produziu novas moléculas, armazenou energia, anabolismo. Né? Bom, gente, essa capacidade de produzir ou não essas moléculas divide os seres vivos em duas categorias com base na obtenção de alimento. Os seres autótrofos são esses exatamente que produzem o seu próprio alimento, principalmente através da fotossíntese. Existe um outro processo também chamado quimiossíntese, que são bactérias que, ao invés de usar a luz do sol, elas utilizam a energia de oxidação de compostos inorgânicos, de ferro e de enxofre. Né? Bom, gente, os outros seres vivos, né, como nós, o reino animal, os fungos, nós não fazemos esse tipo de processo. A gente só consome matéria orgânica produzida pelos autótrofos. Quem são os autótrofos? Vegetais, algas e cianobactérias. Vamos à próxima característica geral dos seres vivos? Homeostase. Gente, nós colocamos entre aspas uma tradução bem direta, bem simples do que é a palavra. É tipo assim, permanecer constante, manter-se em equilíbrio, né? Bem, pessoal, os seres vivos pode ser uma célula, uma árvore de 30 metros, o ser humano, todos os seres vivos têm a capacidade de manter o seu equilíbrio interno em relação às condições do meio. Todas essas adaptações que a gente é capaz de fazer é o que a gente chama de homeostase, né? Vamos usar esse exemplo aqui de um ser humano com relação à temperatura. Olha só, gente, quando nós fazemos atividade física, nosso corpo gera mais calor, só que a gente tem que manter a temperatura em equilíbrio. Bom, gerando mais calor, entra em ação uma série de atividades em nosso organismo para que a gente possa dissipar o excesso de calor. Ou seja, nós transpiramos. Essa transpiração, gente, consiste em eliminar a água pela superfície da pele. Essa água acaba evaporando, gastando, vamos dizer assim, né? Retirando o excedente de calor que nosso corpo está produzindo. Então a gente transpira, a água evapora e leva embora o excesso de calor. E se for o frio? Bom, gente, quando é o frio, estamos em um local com um frio considerável, bem abaixo da temperatura do corpo humano, que é 36 graus e meio como padrão. Bom, gente, então nossa pele, que havia reagido para eliminar o excesso de calor, teremos uma série de reações, incluindo muita coisa na pele, para poder manter o calor que o nosso corpo produz. A gente vai o quê? Contrair os vasos sanguíneos, a pele vai ter menos sangue circulando na superfície para preservar o calor, não é isso? Vamos arrepiar os pelos. Então, gente, todo esse conjunto de reações para conservar aquela temperatura equilibrada faz parte do processo de homeostase. Gente, a temperatura é um exemplo, viu? Tem vários outros. Se estamos com excesso de sais, eliminamos pela urina. Se temos menos água no corpo, produzimos menos urina. Então, todas as atividades para o metabolismo da homeostase se manter constante. Vamos à próxima característica? Bem, gente, nós temos aí agora, né, estímulos e respostas. Todos os seres vivos têm capacidade de reagir ao que acontece à sua volta ou estímulos internos. Gente, essa plantinha que você está vendo aí, ela faz um movimento curioso que, claro, não é comum nos vegetais, não é? Nós temos aí que, ao ser tocada, é uma plantinha, uma espécie chamada mimosa púdica, é esse o nome científico, gente, viu? Que, ao ser tocada, ela fecha essas pequenas estruturas que nós chamamos de folíolos. Bom, gente, por que nós colocamos essa plantinha? Porque nos animais é fácil você ver. Se você tem um animal ali, ele está parado, está dormindo, um gato, um cachorro, quando houve um barulhão, cai um objeto, aí o que acontece? Bem, gente, esse animal, ele desperta, corre, ele reage
de forma rápida. Aí você vê facilmente. Nós trouxemos essa plantinha, pessoal, esse exemplo que, claro, não é comum em todos os vegetais. Mas uma planta, gente, se você colocá-la em um canto escuro e só tiver uma janela iluminada, ela cresce em direção àquela janela. Também é um tipo de movimento, não é isso? A raiz cresce sempre no sentido para dentro, movimento também, certo? Que nós chamamos de tropismo, certo? Bom, gente, nos animais, a gente tem reações extremamente mais rápidas, na maioria dos animais, naturalmente, que a gente chama de irritabilidade, devido a nós, reino animal, termos sistema nervoso, exceto as esponjas. As esponjas não têm sistema nervoso. Mas os animais em geral, gente, aí o sapo, o inseto, o ser humano, o gato, o cão, um lagarto, os pássaros, nós temos uma reação rápida em geral, que nós chamamos de irritabilidade, não é isso? Ou seja, a gente vê uma imagem, olha aí, o sapinho viu o inseto. O sistema nervoso dele, instintivamente, interpreta que é uma possibilidade de alimento. E na sequência, esse sapinho vai tentar, em geral, com sucesso, capturar esse bichinho, certo? Vamos à nossa próxima característica. Gente, a capacidade de crescer. Bem, pessoal, um objeto inanimado, um cristal que é formado por estruturas de agregados iônicos, minerais, ele pode crescer, mas não é isso aqui, gente, é totalmente diferente. Nós temos um crescimento dos seres vivos que a gente chama de intuscepção. Por exemplo, no vegetal, o vegetal vai aumentando o tamanho das folhas, o tamanho do caule. Isso vai sendo uma incorporação de matéria, absorvendo do solo, transformando, fotossíntese. Nós, reino animal, mesmo princípio, gente. A gente vai crescendo por incorporação de matéria. Entre aspas, pessoal, a gente cresce de dentro para fora. Um cristal, uma rocha sedimentar, ela pode até aumentar por deposição de camadas sucessivas. Nada a ver com esse crescimento por intuscepção. Vamos ver mais um pouquinho, gente, aqui? Característica reprodução. Claro, gente, característica reprodução é aquela que é tipo assim, a perpetuação da vida na Terra. Pode ser sexuada com a união de células especiais chamadas gametas. Nos animais é o óvulo, o espermatozoide, que combina o DNA de dois indivíduos para gerar um novo ser com suas próprias características. E também a reprodução assexuada, que tem várias formas de acontecer. Essa que a gente vê na ilustração é bem simples. É uma divisão binária ou cisparidade. É um ser vivo unicelular, um protozoário, que atinge um certo volume e condições, aí divide em duas novas células. Então, reprodução é dessas duas formas. Reprodução sexuada aumenta a variabilidade genética, é a sua grande vantagem. Reprodução assexuada é mais simples, porém não traz variabilidade genética, já que os dois indivíduos aí produzidos, eles apenas vão ter cópias do DNA da original. Então, sexuada, maior variabilidade genética, assexuada, menor variabilidade genética, não é isso? Próxima característica é a evolução biológica, certo? Gente, essa evolução biológica vai ser o nosso último item desse momento de hoje. Vamos ter outros, como a gente disse, vamos gravar uma série de aulas assim mais padronizadas, né? De ensino médio, mas também acessível ao ensino fundamental, como você está vendo aí. Evolução biológica. Pessoal, os seres vivos têm capacidade de mudança. Essa mudança, pessoal, não é de uma hora para outra. Gente, uma observação importante, viu? Essa charge que você está vendo aí é uma simples charge mesmo. Não é uma definição científica, certo? Então é só para dizer, existe mudança na vida. Essa evolução, pessoal, das espécies, ela ocorre da seguinte maneira. Primeiro, é a longo prazo. Não é o indivíduo que muda. Você não evolui no sentido biológico depois que nasceu até a sua morte, né? É a evolução das espécies ao longo do tempo. Ou seja, gente, as formas de vida que existem nessa época que vivemos no planeta Terra são diferentes daquelas que existiram
há 1 milhão de anos atrás, 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões de anos. A vida surgiu na Terra cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. Gente, essas datas variam para menos, variam para mais, a ciência vai atualizando com o passar do tempo. Biologia é uma ciência dinâmica. Certo, pessoal? Então vamos aqui, finalizando por hoje, pessoal da Biologia Complicada. Até a próxima!